Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos conosco aqui para estudar neste mês de Kardec, que é o mês de outubro, cujo aniversário seria dia 3 de outubro, né, que se comemora o aniversário de Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo adotado por ele, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o semeador de esperanças, aquele que edificou, construiu, desenvolveu, interpretou os ensinos de Jesus, à luz de uma nova ótica, de uma nova compreensão. Queremos iniciar essa conversa, que é um preito de gratidão a Kardec, com palavras de José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, quando ele fala a respeito da falange do Consolador. Ele diz assim: desde a promessa de Jesus, no Evangelho de João, até a vinda do Consolador, podemos ver, através da história, o trabalho bimilenar de preparação que se realizou para o seu cumprimento, para o cumprimento da promessa de Jesus, que enviaria um Consolador que estaria conosco até o final dos tempos e que restabeleceria todos os ensinos. Bastaria isso para nos mostrar a importância daquele momento em que o Espírito da Verdade se identificou para o professor Rivail, o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que junto com Allan Kardec, ele nos plano espiritual, Allan Kardec aqui no plano material, conduziram equipes. Jesus, o Espírito da Verdade, conduziu entidades espirituais elevadas para realizar esse projeto. E Allan Kardec, aqui na Terra, conduziu vários amigos, várias criaturas já espiritualizadas para cooperarem também com esse projeto. Após 2000 anos de fermentação histórica, de doloroso amadurecimento do homem, de criminosas deformações da mensagem cristã, afinal, se tornava possível o restabelecimento dos ensinos fundamentais em sua pureza primitiva. Então, o objetivo maior da doutrina dos Espíritos, do Consolador prometido por Jesus, que vem a ser o Espiritismo, é restabelecer os ensinos do Mestre na sua pureza primitiva. Muito do que Jesus ensinou ficou para trás, ficou deturpado, ficou esquecido, ficou acrescentado de rituais, de cerimoniais totalmente dispensáveis, porque a essência mesmo, conforme disse Jesus à mulher samaritana, que Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade. Não através de rituais e sacramentos, não, através do aprimoramento pessoal de cada um de nós, dos nossos sentimentos e da compreensão da realidade da vida. É o que a doutrina dos Espíritos nos traz como novidade, uma nova concepção de vida, em que, por exemplo, não mais se pensa em infernos eternos, em morte. O Espiritismo matou a morte, né? Porque ficou constatado a existência de um mundo invisível, de um mundo imaterial, em torno desse mundo material. Então, através das comunicações mediúnicas, através desse trabalho realizado por Allan Kardec, de estudar, aprimorar o entendimento,
pesquisar, fazer uma observação atenta dos fenômenos, por exemplo, das mesas girantes, das comunicações mediúnicas, todas as verdades necessárias nós podemos auferir com a ajuda, né, com as instruções dos espíritos, as explicações e também com a lucidez da capacidade de Allan Kardec, do professor, do pedagogo, do cientista, daquele homem que abraçou essa missão quando foi chamado a realizá-la. Ele já tinha 50 anos, né, quando foi anunciada a sua missão. Então, continuemos aqui com José Herculano Pires, dizendo que, de um lado, o espírito da verdade à frente de elevadas entidades espirituais, e de outro, Allan Kardec à frente de criaturas espiritualizadas, dispostas a colaborar na imensa tarefa. O céu e a terra se encontravam e se davam as mãos. A falange do Consolador não era apenas uma graça que descia do alto, mas também uma equipe de trabalhadores humanos que se elevava para receber, né, essa graça que vinha do alto, que era a colaboração dos espíritos, das entidades comprometidas com essa missão de trazer a doutrina espírita, que faria uma verdadeira revolução neste mundo. Revolução nas ideias, revolução nas crenças. Então, nós pensamos nos heróis, os heróis que nos inspiram, os benfeitores que dedicaram a sua vida a salvar vidas, a proteger indefesos, a elevar os padrões morais, espirituais e educacionais. Foram os abnegados altruístas com total desinteresse pessoal, e eles nos comovem, deixam atrás de si um rastro de luz em sua passagem, porque perseguem o seu ideal de forma incansável, são verdadeiros obreiros do bem. Allan Kardec é um deles. É um benfeitor, o edificador de uma nova era para a regeneração da humanidade. Nós não temos ainda a ideia da dimensão da grandeza desse espírito e dá uma dimensão também da grandeza dessa realização da doutrina espírita. Ele que foi o obreiro escolhido, o servidor do Espírito excelso de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu fiel refletor, apóstolo dos tempos modernos, precursor, aquele que criou uma ponte entre a religião que, então, era uma religião dogmática, supersticiosa, uma religião que não atendia à simplicidade, à humildade, os ensinos primitivos de Jesus. Se fixava no Cristo crucificado como forma de estabelecer um freio para a população, no sentido de que somos todos muito pecadores, somos aqueles que crucificamos o Mestre, né? Essa cultura da culpa, né? Que não permitia que o homem se descobrisse a si mesmo, se autoeducasse, se conhecesse. Então, esse servidor buscou a verdade, porque a verdade é o que liberta. Ele era racional demais para se entregar às superstições, a magias, ao obscurantismo, que é um traço da religiosidade da época. Então, quem era esse homem? Era um professor, um pedagogo muito experimentado, um pedagogo dedicado à educação, um buscador de conhecimento, poliglota, professor, conhecia
as áreas da cultura humana, a maioria delas, investigador obsessivo, observador atento de todos os fenômenos, porque ele agia experimentando, utilizando o método racional da observação. Então, é um visionário, um autêntico semeador do bem, porque na sua dimensão humana ele tinha enorme empatia pelos sofredores e procurava amparar na medida do seu possível. Homem de vasta cultura, amante do saber, prudente, mas humilde. O cristianismo restaurado, ou a religião do amor e da sabedoria, encontrou em Allan Kardec, que é o pseudônimo utilizado por ele quando um espírito familiar chamado Zéfiro revelou a ele que já o conhecia de outras eras. Já o conhecia como um sacerdote druida, um sacerdote celta. Então, ele já o conhecia com o nome de Allan Kardec. E por isso, o professor Rivaio resolve adotar nas suas obras daí para frente, depois que aderiu ao estudo sistematizado daquilo tudo que estava sendo revelado através dos fenômenos, das instruções espirituais advindas, dessas reuniões das mesas girantes, né? das instruções psicografadas. Então, quando ele colhe todas aquelas anotações, quando ele redige todo, pensa em todas as perguntas que o inquietavam, por exemplo, a que viemos nessa terra? Qual é a nossa origem de fato? Qual é o propósito da nossa existência? Então, quando ele tem tudo isso já revelado, ele resolve adotar o pseudônimo de Allan Kardec e registrar esse pseudônimo como coautoria com os espíritos na sua obra, que se inicia com esse livro que é o alicerce de toda a doutrina, o Livro dos Espíritos. Então, encontrou em Allan Kardec um autêntico semeador do bem. A semente consoladora da imortalidade estaria definitivamente consolidada na alma humana e, com ela, a vitória da vida sobre a morte. Então, quando ele constata que há seres que se comunicam sem ser visíveis, que podem falar conosco, que se revelaram, terem sido também habitantes dessa terra em outros tempos, homens, seres humanos como nós, então Allan Kardec constata a imortalidade do espírito. O que morre é a carne física, que o espírito se utiliza dela como uma vestimenta carnal, um uniforme de serviço, para que o espírito, que habita então provisoriamente esse veículo, possa se aprimorar através das experiências necessárias para se dilatar a inteligência, a percepção, a capacidade, a acuidade para compreender o sentido da vida. Ele trabalhou com afinco pela libertação e ascensão da humanidade inteira, pesquisador e observador dos fatos, dos quais devia racionalmente deduzir a necessária interpretação. Então, quando ele começou a frequentar os salões onde acontecia essa coisa das mesas girantes, das comunicações espirituais, ele foi vendo que daí, né, ele podia deduzir que havia um mistério a ser revelado. Obreiro escolhido para a reconstrução, mas era um obreiro que tinha atrás de si uma longa experiência pedagógica. Ele estudou depois do ensino médio, dos primeiros anos, na região próxima de Lyon, porque ele só fez nascer em Lyon, mas morou numa região próxima ali de Lyon. E
ele foi conduzido aos 10 anos, depois da primeira etapa de estudos, era um menino muito inteligente e com sede de saber, foi conduzido para a Suíça, para a escola de Pestalozzi, muito famoso como educador. Um pedagogo filósofo que tinha como base no seu trabalho o profundo respeito à individualidade, às crianças. E então ele foi muito bem preparado por Pestalozzi. Ele, que sabia tratar dos problemas, realizar as experiências, enquadrar esse mistério, essa reconstrução num conjunto harmonioso. Então, pôde Allan Kardec realizar essa tarefa, essa missão que lhe chegava. O Espiritismo representa o triunfo definitivo da razão. Sobre o quê? Sobre o dogmatismo, então, existente na religião oficial, sobre o obscurantismo, porque muito de magia, muito de negociação, né? Vendia-se um pedacinho do paraíso, por exemplo, né? Bastava pagar para acontecer. A pessoa até podia ser criminosa e continuar realizando seus crimes, mas não tinha importância se comprasse a indulgência a preço de ouro, né? Então, esse costume é uma alteração do que de fato ensinou Jesus. Porque o que ensinou Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. E Allan Kardec nos ensina que a fé inabalável, aquela fé verdadeira, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as etapas da humanidade. Então, é uma fé robusta, porque é uma fé racional. O que interessa à doutrina é a verdade, não é? Então, aceita tudo que for correto e tem um caráter progressista. Ele não diz que é ponto final, que já se disse tudo. Não. Nós mesmos, a nossa humanidade, ainda não alcançamos a perfeição que nos cabe alcançar, e nem a doutrina que nós professamos. Há muito ainda a ser investigado, a ser buscado, mas a base foi estabelecida pelo Espírito de Verdade, pela Pleiade que compôs a Falange do Consolador e também por Allan Kardec, né? Nessas obras que compuseram a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, as obras póstumas, que são anotações de Allan Kardec que foram publicadas após a sua morte. Além desse conteúdo, o trabalhador incansável também criou a Sociedade de Estudos Psicológicos de Paris. Então, era para os frequentadores, os iniciados já no Espiritismo, tirarem as suas dúvidas, trazerem as suas anotações, os seus testemunhos, as suas experiências. E tudo isso mensalmente editado e publicado como Revista Espírita, desde 1858 ou 1860 até 1858 até 1869, quando da morte de Allan Kardec. Então, caberia a Kardec, a serviço do Consolador, libertar da letra que mata o espírito que vivifica. Então, para trazer a real interpretação dos ensinos do mestre. Para finalizar, então, em 1854, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio tinha a sua atenção despertada para as mesas girantes, que então pululavam em Paris e em toda a França.
Contava ele 50 anos de idade, mas já em 1857 dava a público a obra fundamental da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, alicerce inabalável da nova revelação, obra básica do Espiritismo. Allan Kardec era um conhecido autor de obras didáticas adotadas nas escolas francesas, discípulo de Pestalozzi, membro da Academia de Arras, poliglota, professor no Liceu Polimático, autor de um manual de preparação para os cursos científicos da Sorbonne, famosa Universidade de Paris. Homem de cultura ampla e sólida, dedicado aos estudos positivos, como o magnetismo, por exemplo. Então, Kardec conseguiu fazer que a dança das mesas se transformassem nos instrumentos de transmissão de poderosa mensagem espiritual. Foi nessas reuniões, diz Kardec, que comecei os meus estudos sérios do Espiritismo. Apliquei a essa nova ciência o método experimental, observando cuidadosamente, comparando, deduzindo consequências dos efeitos, remontando as causas, por dedução e por encadeamento lógico dos fatos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entretanto, ele não estava só. O Espírito da Verdade realmente se transformou para ele no seu guia, no seu protetor, que o amparou durante todos os momentos de dificuldade, porque houve muitos momentos de dificuldades na realização desse projeto. Mas somos todos privilegiados e essa é apenas uma pequena demonstração dessa grandiosa obra e desse monumental benfeitor que é Allan Kardec, a quem hoje reverenciamos. Salve Kardec e salve a doutrina espírita. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Gratidão.